internacional, está em vários países, eles vão falar isso. E nós viemos para aprender com eles, mas também passar nossas experiências, né? Uma troca de experiências, de intercâmbio. O procedimento vai ser mais ou menos do mesmo jeito que aconteceu de manhã, uma fala da Cáritas e em seguida uma fala do professor também, colocando sobre o trabalho que ele desenvolve no México. E é isso, então nós vamos começar aí, a Alexandre pode ficar à vontade. Chegou aqui a nossa colega também. Sentindo sua falta de irmã. O impossível está. Aí sim, qual que é a apresentação? Acho que era bom a gente fazer uma apresentação, né, para nos conhecer um pouco, né? Meu nome é Alessandro, eu sou atendente da Cáritas Regional Ceará. Minha função aqui é um pouco de assessoria técnica e acompanho as ações ligadas à convivência com o semiárido. É uma ação que a Cáritas tem aqui no estado do Ceará, mas não só no Ceará, depois de falar disso. Eu tenho um pouco da responsabilidade de animar esse processo junto às Cáritas Diocesanas. Tem uma formação de agronomia, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, estou aqui no Ceará há 16 anos, né? Minha formação é em agronomia, eu fiz em Mossoró, inclusive mestrado, terminei em 2014 e mestrado em concentração de manejo de solo e água. Eu sou, vou começar a falar novamente. Eu sou Isabel, né? Também trabalho aqui na Cáritas Regional, tenho o papel de trabalhar mais na assessoria ao tema de economia solidária, que é um mundo, né? Eu quero trazer um pouco disso. E a minha formação com diploma é na área da biologia, mas sem diploma nos diversos trabalhos que a gente realiza de economia solidária, de conversa, que a gente vai se capacitando ao longo do ano, né? Não tem certificado para dizer desse acúmulo que a gente tem. E aí a gente tem o papel aqui de acompanhar as articulações da economia solidária, né, do Estado, que a gente serve de economia solidária, e também a rede Budega com a articulação da guiada burocrática, que a gente vai mostrar um pouco como é essa experiência. Boa tarde, eu me chamo Glória, também faço parte da equipe da Cáritas Regional e eu atuo com a formação, na área de formação e economia solidária também. Sou Neila, da equipe técnica do SESC, estou mais na coordenação de afetos, parceiro de história da Campar. Levício, do Departamento de Geografia, estou há 36 anos, estou me aposentando, eu trabalho com Geografia Agrária. Amado, sou do Departamento de Geografia, sou de Geografia Agrária, sou há 27 anos, mas antes passei de dados e de espaço. Sou dono do Brasil, sou brasileiro do Estado, do Estado Sou Ingrid, sou professora do Departamento de Geografia do Instituto Federal da Bahia e aqui eu estou fazendo doutorado na UFC, na Animação do Sul. Eu sou a Andressa, sou geóloga, sou formada pela UES e estou agora fazendo mestrado também. Sou Alexandre, sou bióloga, também formada pela UES e fazendo mestrado também. Tudo é formada em Geografia, pela UFC e também sou mestrado. Sou Gustavo, sou geógrafo da UES, também mestrando do programa e trabalho com engenharia de solos e catadores de resíduos. Sou Camila, graduada em Comunicação Social, pela UEC e também aluno da UES. Meu nome é Lívia, sou bióloga da UEC e também trabalho
Você está de mil de quatro frente. Vamos afastar mais. Minha próxima palavra sou eu já. Meu nome é Isa Barros, eu acabei de terminar a faculdade de Engenharia Ambiental pela UFC e agora estou no mestrado também. Adriana, engenheiro de pesca pela UFC e fazendo mestrado pela UFRJ. Boa tarde, eu sou o Paul, faço parte do coletivo chamado Coletivo Socioambiental Norte, inteiro. Morador aqui na região, né, a convite do Pedro Alessandro aqui da Caritas. Estou aqui para Sou a Angela Morales, estou fazendo mestrado de Economia Rural e estudo jornalismo. Soy Rodrigo Hernández Romero, del estado de Veracruz, en México. Soy ingeniero agrónomo con especialidad en manejo de agua. Tengo una maestría en desarrollo cultural y un doctorado en administración de empresas en Barcelona, España. Y soy profesor de desarrollo rural en México en el curso de doctorado. Ok. Boa tarde, né? Boa tarde. Para a gente é uma alegria poder receber vocês aqui para um pouco socializar um pouco da ação da Caritas. Claro que a gente não vai conseguir falar de tudo, não vai conseguir se aprofundar em muita coisa. Vai ser uma explanação, né, do trabalho, principalmente na perspectiva da convivência com o semiárido, que é um pouco que eu acompanho, que eu já falei inicialmente, e espero que a gente possa, né, nessa apresentação, inclusive, depois trocar algumas ideias, aprofundar, vocês fazerem questionamento, perguntar, tirar dúvida, né? Acho que é um pouco essa intenção. Eu já conheço o professor aqui, o professor Amado, a companheira aqui, a Mossoró, né? Ela, que eu conheci recentemente com o professor Guilherme, né? Já tem uma relação, algumas relações com a UFC, apesar de não ser daqui da região, mas como o trabalho da Caritas, a gente acaba conhecendo outras pessoas. E isso é interessante para a gente ir melhorando o trabalho, a ação, né? Acho que essas parcerias só fortalecem, né, essa perspectiva, principalmente porque a gente trabalha com agricultoras e agricultores familiares, são saberes transformação do saber acadêmico, né? Então acho que essa perspectiva é interessante para a gente ir estudando essas coisas, né? Não separar, né? Então acho que essa é a perspectiva que a gente trabalha. Mas a Caritas brasileira, ela é uma organização que tem uma atuação nacional aqui no Brasil. Ela está organizada basicamente em 10 regionais, que a gente chama. Geralmente esses regionais compreendem a área de atuação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e tem 164, 167 entidades membros. Essas entidades membros são geralmente as o trabalho do dia a dia, de acompanhamento das comunidades e tal. Os regionais têm um papel, aqui como vocês estão nesse espaço aqui, é o que a gente chama de Secretariado Regional da Caritas aqui do Ceará. A gente tem um papel muito mais de animar os processos com as equipes diocesanas, acompanhar nós fazemos trabalho de base, estamos no dia a dia das mobilizações, né, nos mutirões, vamos fazer assessoria a grupos e comunidades, mas essa ação bem do dia a dia, do cotidiano mesmo, da base, são as Caritas diocesanas, e no caso daqui do estado do Ceará,
São 9 dioceses que nós temos e a Caritas está presente em 8 dioceses. Apenas a diocese de Quixadá, a gente não tem presença efetiva, com a equipe, com estrutura e tal, mas os demais, Fortaleza, Itapicó, Sobral, Ianguá, Crateús, que é Inhamuns, Cariri, que é o Crato, Centro-Sul e Iguatu, e o Vale do Jaguari, que é Rio Verde do Norte. Então a gente tem uma presença nessas regiões que tem contextos bem, às vezes, muito parecidos, mas também, às vezes, extremamente diferentes. Onde tem contextos que a gente tem o agronegócio muito presente naquele território, como também a mineração. Aí outros a gente já tem uma perspectiva mais do trabalho agroecológico, né, que se expande mais e por aí vai. Então, esses contextos nos desafia cotidianamente, né? Principalmente as cartas, a rede de cartas internacionais. Elas trabalham muito em campanhas, né, com mutirões, mobilizações, e dependendo de onde ela está, né, tem uma perspectiva muito de ajudar outros países. Então, é muito nessa perspectiva. Assim. É um trabalho muito forte com essa história dos migrantes, né? Vamos lá. Um pouco a Caritas vem a cada ano se provocando, né, a conceber suas ações de apoio a organizações populares, grupos, comunidades, associações, articular a processos locais de desenvolvimento. Essa é um pouco a perspectiva nossa, né? Acho que cada vez mais nos aproximar de grupos, de comunidades, principalmente as mais empobrecidas, né, do semiárido. Aí um pouco os sujeitos da nossa ação, agricultores e agricultores familiares, jovens, tanto do urbano como do rural, catadores e catadoras de materiais recicláveis. Essa ação é uma ação muito voltada para a questão do urbano, né? Aqui em Fortaleza principalmente, mas não só, a gente tem ação de catadores na região do Vale do Jaguari, na região do Cariri, e agora se expandindo para a região da Iapaba, aquela região de Ianguá, e também na região de Sobral. A gente também trabalha com comunidades quilombolas, pescadores, indígenas, famílias da reforma agrária, assentadas da reforma agrária. Isso é um pouco os sujeitos da nossa ação. Aqui eu trago algumas informações, uma caracterização bem básica dessa questão do semiárido, né? Nos contextos, características. Região do Vale do Jaguari, o inverno vai ficar abaixo da média, né, que significa dizer que não vai haver recarga mesmo até o final da área do tempo chuvoso, que agora da área da quadra chuvosa, e isso vai trazer, consequentemente, uma sem ter água na torneira, né?
sendo atendida por carro-pipas. Isso traz essa questão, mas também traz uma questão para a gente, que é essa água toda, né, que deveria ser prioridade para o consumo humano dessas famílias, elas foram usadas excessivamente para o agronegócio, né? Inclusive, pelo menos 70% agricultura, uns 60 e tantos por cento, indústria, uns 11%, ou seja, por aí, uns 80% juntando em indústria e agricultura, consumo humano em torno de 11%. Tem os fatores das termoelétricas. Aí tem a questão das termoelétricas e tal. O governo está em pânico com isso, não por conta da população, eu acho, né? Porque se eles tivessem a mínima compromisso maior com a população, eles tinham fechado as torneiras de fato do agronegócio, né? Mesmo sendo um setor extremamente produtivo, que gera riqueza para alguns, né? E inclusive aumenta o PIB do Estado e tal, mas esse sacrifício que a população vai passar é pela falta da gestão sustentável e responsável desses recursos hídricos, né? Então, isso é um fator que a gente precisa refletir e que a gente precisa atuar, né, nessa perspectiva, né? Tanta água, tanta concentração de água e que pouco a população paga um caro por essas questões, né, assim, de setores que já são privilegiados. Ainda é relevante a concentração de terra, água e riquezas, né? Eu já falei bastante sobre isso. Forte presença da agricultura familiar. O semiárido brasileiro tem uma agricultura familiar forte, pulsante, extremamente hoje, eu acho, com produção diversificada, que caminha numa perspectiva de trabalhar as questões ambientais, né? A agricultura, de fato, que consegue com que as pessoas continuem no campo, né? Então, isso é importante e a gente precisa cada vez mais valorizar isso e fortalecer esse processo. Mas não significa dizer que também, com todas essas coisas, existe também um declínio, né, nessa perspectiva, principalmente da juventude, né? É um grande desafio a juventude rural, né, a questão da sucessão geracional, essa juventude continuar no campo, né? Por falta de oportunidade. Dos meios de produção, né, da forma de produzir. Ninguém quer voltar ou continuar no campo pegando uma enxada, né, arrancando, utilizando uma força braçal muito grande. Então, acho que a gente já deveria ter dado esse salto, né, de ter tecnologias adaptadas, baratas, né, e que a população tivesse esse controle, né? Mas a gente não conseguiu ainda dar esses saltos todos. Existem várias coisas, né? Não estou negando aqui, existem várias tecnologias, a coisa melhorou bastante, né? Mas ainda não foi suficiente para seduzir essa juventude, né? Na sua maioria. Presente a prática do clientelismo, isso talvez seja uma das coisas muito fortes, e ela vem muito forte nessa eleição, e ela vem muito forte quando a gente tem uma seca, né? Quando a gente tem seca e a troca de voto por água, né, por alimento, isso ainda existe, né? Não é uma falácia, né? Não é uma coisa distante, ela vem diminuindo, mas ela existe. Se ela não é trocada como era trocada por cesta de alimento,
mas o voto hoje é trocado por R$100, por R$50, né? Por dinheiro, né? E aqui a gente viu, esse país é dinheiro rolando aí, né? Para esses processos, né? O machismo ainda é uma coisa que violenta, que mata as mulheres, né? Que oprime, né? O patriarcado é muito forte. Muitas vezes utiliza-se esse machismo como uma coisa cultural, mas a gente não pode aceitar que machismo é uma coisa cultural, né? A gente tem que desconstruir isso e a gente tem que fazer diferente. E a gente tem que questionar e a gente tem que denunciar todas as formas de opressão, de violência e de mortes que acontecem. Não só com as mulheres, mas também com homossexuais, lésbicas e por aí vai, travestis e tal. Então, e isso não é uma coisa, falar dessas histórias de homossexuais, travestis, isso não é uma coisa só da cidade e das grandes cidades. É a realidade da população brasileira. Ela tem um percentual de pessoas, né, que são homoafetivas e estão em todos os lugares, todas as famílias, no rural, no urbano, nos ricos, nos pobres, e por aí vai. Né? Temos um processo de degradação ainda muito alto. Né? Acho que o modelo de desenvolvimento que se trabalha no semiárido e no Brasil, ele ainda é da perspectiva de desmatar, da perspectiva de usar sementes melhoradas, da perspectiva de usar bastantes agroquímicos e por aí vai. Né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem trabalhado, a Caritas, o CEPA, o SPLA, as instituições de uma forma geral, numa perspectiva de combater essa devastação, o desmatamento, as queimadas, uma perspectiva de fazer um manejo sustentável do solo, da água e da vegetação, do nosso território, principalmente da caatinga, que é a predominância desse território. Cenário de muitos movimentos populares, e o Nordeste, e principalmente o semiárido, que foram movimentos populares de resistência e trouxeram para a gente várias perspectivas de analisar isso, pelo menos eu acho que uma alternativa mais unidas foi o movimento que tudo isso que a gente está falando mais falado da conversa do seminário, é uma sociedade sustentável que trabalhava os princípios da convivência com o semiárido. Eles trabalhavam com estoque de água, estoque de alimentos, estoque de forragem para os animais. Isso é um princípio básico para quem quer fazer convivência com o semiárido. A perspectiva da estocagem. Não dá para você fazer convivência com o semiárido se você não trabalhar os estoques. Estoques de cimento, estoque de água, estoque de alimentos para os animais, para as pessoas e por aí vai. Então, acho que Caldeirão é bem esse exemplo que juntou muita gente, muitos sertanejos e sertanejas, numa sociedade de comunhão, uma sociedade de partilha, né, de dividir tudo, né, e de estar junto. Então, PSLV, e isso foi crescendo e de repente acabaram com tudo isso. Através de bombardeio, de guerra. Quando a gente fala em guerra, a gente pensa que é uma coisa, então um bombardeio aéreo é uma coisa tão longe da gente, mas aconteceu aqui no Ceará. O Caldeirão, ele foi basicamente arrasado por ar, através de aviões da Força Aérea, né, e também atacado por terra.
Então, isso é um exemplo, né, de resistência, né, e que essa região que todos falavam em viabilidade, ela prova, essa galera que se juntou, que fez isso aí, prova que era possível viver, né, um pouco mais com dignidade. Né? E a forte presença de manifestações religiosas, populares e culturais, eu acho que não preciso nem falar muito disso, porque o semiárido do Nordeste é permeado por essas coisas, né? O nosso Papa Francisco Liga, Luiz Gonzaga de Liga, né? E tantos outros que já falaram disso. Já falei mas se acreditava mesmo que é possível combater a história da sede. Né? A história de que em grandes obras hídricas, né, era possível superar todas essas questões. E com o tempo a gente foi percebendo que isso é uma coisa natural, ela é cíclica, né? Os períodos de invernos intervalares, invernos melhores e tal, é uma coisa natural dessa região. Precisava observar isso e a gente precisava conviver com isso, porque ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta, e combater só está sendo liberado o dinheiro que já tinha sido contratado na época que a firma estava lá. Né? Então, não existe perspectiva de continuidade. Isso é um perigo. Né? Já houve alguma movimentação? Já houve movimentação no sentido assim, de acionar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para que eles tentassem abrir um contato, uma reunião, não sei o quê. Já foi pedido audiências, né? Já foram feitos vários movimentos nesse sentido, mas até agora não se. Inicialmente houve uma reunião muito mais pactual que já estava pactual, né? Para dizer, nós vamos honrar com os compromissos que já têm sido discutidos. Daqui para lá, depois a gente conversa, só que nunca mais ninguém conversou, né? Está se tentando abrir esse diálogo, mas tem sido muito difícil. Eu participei agora de uma reunião em Brasília, do CONDRAD, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural, e foi uma reunião bastante difícil. É um conceito estratégico importante, que sempre foi muito proativo, que conseguiu desenhar várias políticas do desenvolvimento rural sustentável e que basicamente o governo está fechando muitas portas, inclusive dizendo eles que vão continuar todas essas políticas, mas por outra perspectiva. No caso, basicamente a assistência técnica vai via as EMATER, né, de cada estado, e muitas das políticas de infraestrutura elas vão via municipalidade, ou seja, aquela história do pacto federativo, ela vai ser um argumento para o governo dizer, eu tenho que fazer o pacto federativo, mas a perspectiva a gente sabe, eleger os novos prefeitos, novos deputados, novos governadores e por aí.